Conselho de Administração, que é o guardião da nossa cooperativa, ele identificou uma situação aqui de risco, né? Então, nós estamos preocupados, né, com a sustentabilidade do nosso plano, principalmente em relação ao jubilamento, né, a manutenção do jubilamento a médio e longo prazo, né? Então, esse é o principal objetivo dessa nova proposta. E nós temos também a insatisfação de cooperados mais jovens que estão entrando na cooperativa ou que estão há pouco tempo, que nós temos aí o Master Médico num valor bastante alto. E esses cooperados mais jovens, eles estão optando por outros planos dentro da Unimed que não o Master Médico, Júnior e muitos, inclusive, com plano semi-privativo, né? Então, com isso, o que está acontecendo? Nós estamos perdendo a base da pirâmide do Master Médico, ele está ficando uma carteira mais envelhecida e ainda ele está jubilando, né? O cooperado completa 30 anos de cooperativa, é jubilado ele e a esposa. Isso tudo vai aparecer aqui. E nós pretendemos fazer essa regulação, ajustes técnicos, ajustes de regulação do plano de saúde, mantendo todos os benefícios que nós já temos. Não vai haver nenhuma perda de benefício nessa migração, tá? E nós vamos conseguir, fazendo um plano coletivo, um plano coletivo por adesão, nós vamos conseguir, devido ao seu tipo de regulação, tornar esse plano de saúde bem mais viável para os cooperados mais novos que estão entrando. Então, com isso, a gente vai conseguir recompor, ter aquele médico jovem, que traz a esposa também, que é mais nova, que tem filho pequeno, para recompor essa carteira. Além de manter os benefícios que nós já temos, outros benefícios vão ser agregados, tá? Nós vamos ter nesse plano, que nós não temos no Master Médico, o SOS, Uniodonto, Seguro Viagem, tá? Além de, ao contrário do que acontece hoje, quando o filho do cooperado completar 21 anos, ele não perde mais o plano. Ele vai continuar no plano de saúde, tá? Então, essa é uma situação nova. E ainda, também, nós temos uma situação que esse plano ele pode ser extensivo aos netos do pessoal mais experiente, né? Aos irmãos de cooperado e aos pais também. Então, ele vai ser um plano mais aberto para os familiares. E quando nós fizermos uma AGE para tornar mais consistente a nossa decisão de optar por esse plano ou não, né? Isso vai ser decidido numa assembleia. Então, nós estamos dando todas as informações necessárias, né? Porque a gente quer também, assim, o máximo de transparência, de contribuição do cooperado na regulação do nosso novo plano. Quem vai fazer a apresentação é o Corá, né, que é o Eduardo Corá, o nosso superintendente de mercado, e depois o Dr. Mesomo também, ele vai colocar alguns aspectos da regulação do novo plano. Teve uma reunião, acho que uns 2, 3 meses atrás, onde a gente apresentou a ideia. Depois, vários me procuraram, até antes eram os mais jovens que procuravam, e nos questionavam por que o plano de saúde deles tinha um valor muito alto, enquanto o plano de saúde de alguns colegas tinha o valor mais baixo.
Tá? Eu tentando explicar o porquê aquela distorção de valores que vai se ocasionando. Então isso demonstrava, sim, tem um problema. Se tem um problema também, a gente tem que tentar resolver para essas pessoas. Outro ponto que é fundamental é que o plano Master Médico não tem nada de errado. Então o plano Master Médico não é ilegal. Ele, como estrutura de plano de saúde, como produto, ele tem toda a regulamentação, atende tudo perfeitamente. Nós temos um problema. Esse problema ainda não foi apontado, mas poderá ser trazido e causar um dano para a cooperativa. Consequentemente, nós temos que trazer à tona. E, além de trazer o problema, trazer possíveis soluções. Então, a gente pretendeu desenhar um modelo disso e acho que fomos bem-sucedidos de conseguir desenvolver uma engenharia que a gente conseguisse contemplar tanto manter os benefícios existentes, quanto melhorar as condições para que as novas gerações que entram e aquelas que entraram há algum tempo também tenham condições mais equânimes aí, não igualitárias, mas pelo menos equitativas, de manter um produto também com um preço mais adequado. Então, o plano continuará sendo subsidiado pela cooperativa nos termos do regulamento aprovado. O médico pagará exatamente o mesmo valor que atualmente. Quem tem hoje um plano Master Médico já numa condição financeira com um preço bastante baixo, viria para cá no que a gente chama de uma migração personalizada, viria pagando o mesmo valor. Então, consequentemente, não entraria em prejuízo. A manutenção do jubilamento. Aqueles que já estão jubilados e aí não têm desembolso monetário para a cooperativa, continuaria não tendo desembolso financeiro. A manutenção dos benefícios às viúvas dos falecidos, ou viúvas ou viúvos, também não seria criado nenhum prejuízo em cima disso. A ideia, sim, seria agregar aí mais alguns serviços, tá? Alguns benefícios que não são os mais importantes, porque o plano ele se manteria muito, praticamente igual ao que tem hoje, mas com alguns pequenos adicionais aí que tornam um pouquinho mais conforto para o beneficiário. Na verdade, a gente está usando a nossa tecnologia de plano de saúde, de know-how, de agregar benefícios que tem um pequeno custo, mas um grande valor agregado. Então a gente consegue, com apólices de seguros, de Unimed Odonto, do próprio SOS, que para a cooperativa gera um custo muito pequeno em relação ao plano, mas provocam ou entregam um benefício legal para os cooperados. Então o plano, eu diria que fica até um pouco melhor do que é o que existe hoje. Aqui é só para demonstrar um pouco o problema que o Dr. Marcelo colocou, que nós temos muitos médicos prestes pelas regras atuais, se jubilarem. Então nós temos aqui com mais de 30 anos 371, 55 entre 28 e 29, são 775 médicos cooperados, que em 10 anos vão cumprir 30 anos de casa. Então, quase 70% da massa total de médicos ativos são, em 10 anos, aí, poderiam acessar um benefício praticamente dentro das regras que nós temos. E isso é bom, sem dúvida, mas como a lógica da previdência e do mutualismo, ele cria um problema que a gente tem que começar a falar sobre ele, como a gente resolver o financiamento disso, para tanta gente acessar as condições de gratuidade total. Os cooperados hoje com Master Médico são 887, né, na base do Master Médico. 247 estão em outros planos de saúde, não estão no Master Médico. E 215 aqui estão fora da nossa base, não são rastreáveis. Ou não tem plano conosco, ou estão fora, viajaram, foram embora. Hoje, o que é que a gente faz? A gente tem um plano individual, o Master Médico foi feito, então, no plano individual e familiar. Tá? E a gente usa a contabilização com o valor já reduzido. Ou seja, todo o subsídio já é calculado e jogado dentro do plano como um valor
de mensalidade. Tá? Isso principalmente naqueles que são bem mais antigos no Master Médico, faz com que as mensalidades possam ser muito baixas. E o que está errado nisso, Corado? Isso é ruim? Por muito tempo a gente entendeu até que não era ruim, que não teria um problema maior isso. Cooperado, a gente já calcula o preço mais baixo, não gera impostos para a cooperativa, não tramita dinheiro e já se subsidia com o valor mais baixo do plano para o cooperado. O problema é que isso aqui gera questões técnicas de ordem de regulação e contábeis. Nós temos um valor de mensalidade, esse valor de mensalidade tem uma nota técnica, tem regulamentos da ANS bastante rígidos, né, Luiz, sobre isso, como devem ser disciplinados, porque ele é um plano individual e familiar, e essa mensalidade teria que ter esse valor respeitado. Depois, se a cooperativa quiser pagar parte dessa mensalidade para o cooperado, é uma outra coisa, uma situação de benefícios e de discussão de subsídios. Mas, como a gente começou a fazer dessa forma, ficou. E ela está gerando este problema, então, contábil. Nós estamos lá com valores muito baixos sendo registrados como faturamento, tá? E esses planos, então, estão sendo comercializados abaixo dos valores permitidos pelo artigo aqui da RN 21, quer dizer, artigo 21 da RN 124. Em suma, nós estamos com infração técnica com a ANS. Não é só problema com a ANS, nós temos um problema contábil também. Outra coisa que isso requer, como a gente demonstrou antes, já temos muitos jubilados e muitos outros vão se jubilar. E vai ter uma necessidade de contingencionamento, isso aqui, com provisionamento. Hoje existe uma inexistência de provisionamento para jubilamento. Então existe um risco grave nesse provisionamento de remissão para jubilados. A gente está fazendo o jubilamento, mas não tem aprovisionamento. Então isso pode também ser apontado a qualquer momento. Tá? A limitação da concessão de descontos, nós temos um limite de descontos que a gente pode dar num plano individual e familiar. Nós temos então essa limitação e a gente segue isso há vários anos. Mas alguém poderia me perguntar, mas Corá, a gente poderia então calcular o preço do Master Médico com um valor muito baixo. Aí nós daríamos um desconto dos 30%, que é o máximo permitido lá na nota técnica, mais ou menos é isso, a grosso modo, e o valor ficaria mais adequado ainda. Por que vocês não fazem isso? Que era o que era feito no princípio. Mas aqui a gente cai num risco muito grave da própria regulação. O plano Master Médico é um plano individual e familiar. E ele é um plano de comercialização dirigida para médicos. Só que outro detalhe da legislação é que planos individuais e familiares, eles são abertos. Qualquer cidadão hoje que quiser comprar um Master Médico pode. Nós não podemos impedir. Nós não temos ele na prateleira, tampouco alguém sabe disso. Sabe, vamos dizer, quem entende de legislação sabe. E sei que o produto está em comercialização, mas ele aparece no sistema de registro e no site da ANS. Ele está aberto lá. Qualquer um pode ir lá e dizer, eu quero comprar esse plano com registro número tal. O senhor não é médico cooperado, mas eu quero. E eu não posso negar a venda. Se nós deixarmos o preço errado, ou o preço defasado, o que vai acontecer? É um produto aberto, individual e familiar, que é um baita de um produto, o Master Médico, com o preço desatualizado, que pode dar portabilidade para qualquer outros planos, tanto de outras operadoras, quanto da nossa própria operadora. Então, se eu deixo o preço defasado, alguém tem lá um Uniparte Nacional 32, se encostar no preço do Master Médico, ele chega lá e diz, eu quero trocar para esse plano. E aqui, perguntando para os universitários aqui, e aí, o que a gente vai fazer? Nós temos que dar a portabilidade. Não temos escolha. E daqui a pouco a gente tem um plano super top, que é o Master Médico,
com gente pagando pouco e que não é médico. E essa é uma das razões, então, que faz com que, já lá em 2007, 2008, a gente atualizou essas notas técnicas. Então, sabendo deste problema, a gente não podia ser irresponsável de manter o Master Médico com preço surreal, de subavaliado, porque a gente deixava em risco a comercialização dele e a entrada de qualquer beneficiário. Então, nós tínhamos que trazer ele para um padrão de nota técnica, dando desconto máximo em relação ao produto semelhante, né, Luiz? Que é o produto comercial semelhante ou mais parecido, aonde a gente trabalha com o limite que a gente pode comprovar regularmente. Só que isso causa o quê? Causa vamos dizer, um dos efeitos colaterais que não é legal para o pessoal que entrou há menos tempo na cooperativa, que aí comprou o Master Médico por um preço mais alto. Outro ponto importante foi que, da forma que é constituído como um plano individual e familiar, quando um cooperado se retirou da cooperativa e deixou de ser por qualquer motivo, também houve a impossibilidade de se retirar esse benefício de uma forma mais facilitada, porque o plano individual é dele, tá? A discussão pode sim ser levada à frente, mas não é automático, não é uma forma automática. Então, o cooperado se desligou, não quer mais trabalhar para a Unimed, quer trabalhar para um outro operador, ou não quer mais trabalhar com outro operador, e ele mesmo assim mantém todos os benefícios. E agora, no ano que vem, inclusive, existe uma nova provisão, que se chama PIC, Provisão de Insuficiência de Contribuição, que é exatamente o problema do Master Médico. Ele não tem mensalidades, afinal, nós temos mensalidades ou muito baixas, que os senhores contribuem só com uma pequena parte, e a outra parte, que é a mensalidade total, essa é a insuficiência que a cooperativa vai ter que começar a provisionar. Isso aqui já não é escolha nossa, isso já é regulamentação e já entra em vigor agora em 2019. Então já é novo contingenciamento e provisionamento contábil que precisa ser feito, já em 2019, né, Luiz? Então, baseado nisso que a gente imaginou assim, dá para tentar resolver? Dá. A gente tem que mudar a forma, então, do plano e não os benefícios, a estrutura do plano, como eu sou atendido, quantas tabelas paga o plano, que tipo de acomodação, se tem ou não coparticipação. Não, isso a gente não mexeu em nada. A gente, claro que atualizou dentro da nova regulamentação, mas como plano de saúde ele é igual, só tem mais alguns benefícios. Tá? Um dos benefícios que a gente consegue já começar a colocar, essa é uma carteirinha que é padronizada da Unimed do Brasil. Isso aqui não é cinza, seria aquele prateado, é o Platinum. Que é como é identificado planos exclusivos para médicos cooperados no país inteiro. É uma das poucas tipos de variação de carteirinha que a Unimed do Brasil permite. Não sei se vocês sabem, hoje a aplicação da marca Unimed é regulada pela Unimed do Brasil. Existe um manual de marca muito rígido que precisa ser seguido no Brasil inteiro. Então a gente consegue ter isso por ser segregado e ser um plano único, que a gente, nesse plano novo, a gente cria a proposta de um plano coletivo por adesão. Então é uma contratação única da própria cooperativa e a gente consegue segregar essa massa e saber ela em separado e consegue começar aqui pelo próprio cartão de identificação do médico, que às vezes parece não tão importante, mas é algo que aqui em Caxias ou na nossa região muitas vezes vocês já são reconhecidos, mas fora às vezes talvez não sejam reconhecidos como cooperados automaticamente. Esse, em qualquer parte do Brasil, ele tem o reconhecimento já imediato. Mas aqui já entrando aqui no que interessa, que a gente pegou alguns exemplos para falar de valores, tá, pessoal? Então, esse médico A aqui ingressou em 2000 com um grupo familiar. 2000 provavelmente foi quando houve a migração do Master Médico antigo para o Master Médico atual, depois da regulamentação. Tem 3 pessoas, uma de 55 e 2 menores de 18. A mensalidade que é descontada não é que é a mensalidade do plano, é a mensalidade que o cooperado desembolsa, é 9,65.
Unimax Premium. Tá? Esse qualquer um pode comprar particularmente. Tá? Desse produto que é descontado do médico 965. Se ele fosse hoje comprar esse Master Médico atual, na verdade o custo desse plano é 3.136. O que está sendo desembolsado pelo médico é uma pequena parte da mensalidade. A maior parte não aparece. Se ele viesse para a tabela do novo plano coletivo por adesão, já fica bem melhor do que o Master Médico atual, que é de 3.136. No novo coletivo por adesão, viria para 1.835. Tá? Então, de qualquer forma, ele já teria uma redução em relação a esse preço bastante vantajosa. Mas o objetivo disso seria o quê? Não criar nenhuma diferença ou dano ou perda de benefício para o cooperado. Então a gente criaria subsídios personalizados por família e esse grupo familiar viria pagando, então, se encaixaria na mesma mensalidade, ele não teria prejuízo. A diferença dessa tabela seria o subsídio que a cooperativa absorveria. Um outro médico com 4 pessoas, o ingresso aqui é em 2.000 no plano ou na cooperativa? No plano. Esse médico aqui já tem um valor bem mais alto, 2.146. Então ele tem um subsídio bem menor, tem 4 pessoas. Tá? Se ele fosse para o Unimax Premium, na tabela do balcão, ele pagaria 3.389. No plano Master Médico atual, ele ainda pagaria um pouco a mais, 2.372. No novo coletivo por adesão, sem subsídio nenhum da cooperativa, a tabela dele cairia para 1.388. Então vejam aqui, um grupo mais jovem de pessoas se beneficia muito. Então ele consegue acessar o plano Master Médico com essa nova tabela, com um preço bem mais adequado. Então a proposta aqui é que esse poderia vir já com o preço na tabela, porque ele já teria um benefício bastante grande com esse preço aqui. Não precisaria a cooperativa nem fazer aquele subsídio personalizado. Um outro exemplo, médico jubilado. Grupo familiar de 3 pessoas, o valor atual 172. Por que tão baixo o valor atual? Porque ele é jubilado, então ele tem só um dependente aqui que está pagando 172. Tá? Consequentemente, se essa pessoa tivesse no Unimax Premium, pagaria R$ 8.800. Esse é o preço de balcão do plano semelhante para esse grupo. Como eles já têm mais de 59 anos, eles estão com o preço máximo dos dois. No plano Master Médico atual, viria para 6.183. No nosso novo plano Master Médico, que é a última faixa, então eles pegariam, né, Luiz? R$ 3.617. Esse seria o preço de tabela do novo plano Master Médico, o valor que vai ser faturado. E o que é a proposta que se faz? Que venha com 172, ou seja, só o subsídio aqui, porque ele tem um menor de idade ainda aqui. Tá? Depois, quando o menor de idade deixar de ser menor de idade, não tem mais a necessidade de a gente excluí-los. Então, mais um grupo de 5 pessoas. Hoje eles descontam 1.865, no produto semelhante prateleira 5.300, no Master Médico atual 13.700, no novo Master Médico aqui sobe também, então passaria para 2.209. Que mais uma vez a cooperativa se propõe? Ela subsidia essa diferença, ela banca e vai descontar o valor que é semelhante ao atual. Sempre preservando de uma forma personalizada os benefícios que cada cooperado já tem. Então nunca foi pensado nesse projeto em tirar algo de alguém. Sempre é bem importante, o Dr. Marcelo sempre frisa bastante isso, que a lógica não é tirar nada. Tá? É simplesmente tentar organizar a situação e com isso inclusive dar uma condição vantajosa, principalmente para aqueles que entraram em determinadas épocas e ficaram com o preço bem mais alto, vocês viram alguns exemplos, tá?
Também dá condição para que o pessoal mais jovem que está entrando na cooperativa tenha uma facilidade maior de acessar esse benefício, com um preço mais competitivo e um produto de alta qualidade. E isso, inclusive, vai ser bom, porque daí entra gente jovem, oxigena a carteira, como o Dr. Marcelo falou na introdução. Traz mais gente jovem, aumenta a base de beneficiários e com isso se dilui o risco do próprio produto, deixando o produto mais, vamos dizer, com valor mais adequado para toda a coletividade. Esse aqui então do valor atual, 2.275, baixa para 1.388, consequentemente, olha, baixa substancialmente. Então uma família que vai ser beneficiada aqui em praticamente 900, 850 reais pelo menos. E esse não precisa do subsídio da cooperativa. Então, acaba beneficiando várias pessoas sem ter um prejuízo para aqueles que já acessaram isso. Qual é a característica, então, desse plano? Ele passa a ser um plano coletivo por adesão, exclusivo, daí sim, para médicos cooperados da Cooperativa Unimed Nordeste. A gente faz um contrato que é uma possibilidade que a INSS permite, como tu é uma operadora de plano de saúde, uma cooperativa, tu está fazendo o plano coletivo com a tua própria cooperativa. Pode ser cooperado nas suas mais amplas formas do que é ser o cooperado. Hoje a gente só tem um formato de cooperado, mas acho que o Dr. Besomo vai discorrer um pouco sobre outras possibilidades de se manter cooperado e sem perder alguns benefícios da cooperativa. Mesmo quando a gente trabalhou durante 30, 35 anos, quer se aposentar, vamos dizer assim, e em vez de se desligar permanentemente da sua cooperativa, pode se manter vinculado com ela. Eu chamo de como se fosse um cooperado quase benemérito. Por outro lado, se alguém desejar sair da cooperativa, ele deixa de ser cooperado, por qualquer motivo, quer mudar de estado, mudar de país, deixa de ser cooperado e automaticamente perde o vínculo, ele precisa ser excluído do plano. O valor da mensalidade é uniforme para todo mundo, ou seja, a gente vai saber exatamente qual é o valor que tem a mensalidade. Quais as diferenças? As diferenças são subsídios. Como a gente está propondo não tirar nada de ninguém, o pessoal mais antigo ali vai ter subsídios personalizados. Mas depois de um tempo, aquele pessoal que está entrando mais jovem, todo mundo vai ter um padrão absoluto, todo mundo mesma mensalidade, e os benefícios e o nível de subsídio vai crescer igualmente para todos. Também nós podemos gerenciar esse subsídio não só de forma personalizada, mas em termos de massificado, tu pode decidir qual o benefício e qual o subsídio que a cooperativa quer manter. E, entre coisas que eu já falei, a manutenção dos dependentes quando o titular falece. Então, a gente pode manter algumas coisas. Inclusão de dependentes, possibilidade, não obrigação. Aqui, então, o Luiz até frisou que ele fez esposo, companheiro, filhos, enteados, netos, agregados no nível de extensão desejado. Se a gente quiser colocar pais e mães, irmãos, como o Dr. Marcelo falou, é uma decisão. Claro que a nossa recomendação não é se abrir para grupos familiares, pais, netos, filhos maiores de 21 ou 24 anos, dentro da decisão, que não haja subsídio, que eles paguem o valor da mensalidade plena do plano coletivo por adesão, que é uma tabela já competitiva, e aí eles vão pagar essa mensalidade e cada família que vai decidir, não é a obrigatoriedade, é a possibilidade. E os reajustes de acordo com justamente a performance do plano. Se a gente consegue ser bem sucedido, captar, ter uma massa, diluir o risco, as mensalidades elas vão ficar estáveis. Ou não, aí é lógico, se a gente não conseguir, elas podem andar para frente, mas aí é como qualquer plano da própria cooperativa. O plano, como eu antecipei, as características são iguais ao plano que vocês já têm. A única diferença é que ele deixa de ser uma modalidade individual e familiar e passa a ser uma modalidade de plano coletivo, um coletivo por adesão. Mesmas coberturas, mesma abrangência, acomodação individual, que é a acomodação, aquela suíte, na verdade, até colocando para vocês, não existe essa acomodação suíte em registro
da ANS e nem da Unimed do Brasil. É uma curva que a gente dá aqui para colocar aquilo. Existem 2 tipos de recomendação só no sistema de registro de produtos, individual ou coletiva. Não tem outras opções. Sempre que a gente registra, até por isso que a gente coloca um Szinho lá do lado, a gente coloca ainda S, né? Nem sai o nome suíte, né? Porque não existe essa no registro de produtos. Por quê? Porque a maioria dos hospitais do Brasil não tem suíte. Não tem nenhum tipo de coparticipação, que nem no atual. A remuneração para os médicos continua sendo os honorários. Hoje o Master Médico paga 3 tabelas para o médico. Esse continua pagando 3 tabelas para o médico também. Sem coparticipação, com o Unier. E aqui alguns agregados que a gente colocou. Tá? Já incluindo no produto com SOS Emergência, onde há cobertura do SOS Emergência, né? Caxias e as regiões que pelo intercâmbio são atendidas. A gente tem a proposta de um seguro viagem, de uma forma de cobrir um seguro viagem por um tempo para cada cooperado. Então, como se a gente pudesse emitir um voucher por um determinado tempo para cada cooperado utilizado o seguro viagem já embutido no plano. Então, avisa com um tempo que vai fazer uma viagem internacional, vou para os Estados Unidos, vou ficar 15 dias, emite o voucher e vai ter uma quantidade de dias por ano, tipo 20, 30 dias por ano, de direito a utilizar o seguro viagem. E a gente está negociando com a Unimed Odonto, que é a parceira, que é a operadora odontológica, um seguro também que a gente pode embutir junto por esse valor. A mecânica de funcionamento, então, a operadora, vamos chamar aqui operadora, por ser quem administra o plano de saúde, vai incluir num contrato único, então, todos aqueles beneficiários, naquelas faixas que a gente já apresenta aqui para vocês, nas 10 faixas, e faz uma fatura integral para a cooperativa. A cooperativa liquida essa fatura contra a operadora, tá? Mas fica na mão, subsidia, cobra dos médicos só aquele valor que cada um está contribuindo ou vai ter que descontar, desconto o subsídio. No caso dos jubilados, daí ela vai cobrir a fatura integralmente, né? O jubilado não paga, tá? E regularizando essa situação. A cooperativa aplica regras próprias de subsídio, de acordo então com os regulamentos, depois o Dr. Mesomo vai explicar algumas coisas em cima disso. E assim, dessa forma, a gente consegue regularizar a situação técnica, contábil, administrativa do plano. Bom, em resumo, então, a ideia básica do novo Master Médico seria essa. Então, ela não é tão diferente do que vocês já têm e o objetivo não é que haja perdas, e sim, se não houver ganhos muito grandes, mas que pelo menos a gente consiga regularizar uma situação e com isso haja um ganho global da própria cooperativa estar com uma estrutura mais técnica e mais saudável do ponto de vista técnico e contábil. A tabela para vocês terem ideia aqui, então. Esse aqui, o Unimax Premium, é o valor de tabela do plano que a gente vende na prateleira de um produto semelhante, não é o Master Médico. Esse aqui é o valor do Master Médico atual, que qualquer médico cooperado que quiser adquirir, ele vai pagar esse valor pelas suas faixas etárias. E esse aqui seria o novo plano coletivo por adesão, com o mesmo formato. Então vejam que a tabela é bastante considerável a diferença. Então o que a gente tem que comparar é essas duas aqui, tá? Então nós temos aqui uma mensalidade de 474, baixaria na primeira faixa para 277. E numa faixa intermediária aqui de 34 a 38 anos, de 711 para 416. Caso de um médico que me perguntou hoje, casualmente, a filha dele tem 36, 30 e poucos anos. Ela paga isso, 889 no Unimax Premium. Como ela não é médica, é dependente, comprou um plano para ela, paga 889. Quanto que pagaria essa filha se ingressasse como sua dependente? 416. Logo, ele até me questionou, vale a pena minha filha vir para cá se eu aderir a esse modelo? Para ele, no caso para a filha, vai valer muito a pena.
sem subsídio da cooperativa, ela vai pagar esse valor integral. Eu acho que é assim, o primeiro ponto importante que a gente colocou essa proposta, antes de atrair novas pessoas, era 2 motivos fundamentais. Primeiro, regularização técnico-contábil. Então nós estamos num problema. Então, se tudo ficasse igual para nós já teríamos uma grande vantagem, que é estar trabalhando dentro da regulação. E a segunda questão é mediante muita reclamação justamente desse pessoal mais jovem, ou que entrou depois. Às vezes tem uns que não são tão jovens, mas entraram depois. E eles pagam muito e reclamam. E perguntam, por que eu pago tanto e o meu colega lá que eu conheço paga menos que a metade que eu? E aí a explicação fica complicada. Então era uma situação assim, a gente pode regularizar, e com o efeito dessa regularização a gente talvez traga também uma equidade mais legal para a coisa. Como efeitos disso, a gente foi percebendo que o quê? Vai ficar um produto bacana, vai ficar uma coisa interessante que mantém os filhos. Então mantém os filhos por mais tempo, porque os cooperados, a maioria gostaria de manter até os 30 e poucos anos, até porque o período de formação hoje são mais longos. E são épocas que eles favorecem muito eles contribuem e usam um pouco. Tá? Então, tem outras possibilidades que faz com que a carteira possa aumentar e diluir. Mas o objetivo não era só esse. Então, não pense que a gente fez isso pensando, vamos vender para mais médicos cooperados. O principal objetivo é regularizar e dar equidade. Para começar, eu sou médico cooperado há vários anos, eu sou jubilado, que é o termo que se usa até agora, mas que já não está mais no estatuto. Esse termo aí foi negado na revisão do estatuto e a gente precisou trocar. No momento que eu sair da cooperativa, eu vou continuar com o meu plano jubilado, que é assim que funciona até hoje, tá? Só que se eu sair da cooperativa, eu não sou mais cooperado. Então aí já tem uma ilegalidade. E muitas pessoas, muitos colegas, saíram da cooperativa com plano jubilado, não são cooperados, não têm cota capital, portanto, eles estão recebendo ilegalmente um benefício da cooperativa, porque eu preciso ser sócio para ter benefício. O que a gente fez daí? Nós estamos trabalhando, a doutora Mariana, do jurídico, e eu, com o auxílio de outras pessoas, o regulamento dos sócios. Se vocês olharem no estatuto, tem lá sócio efetivo, sócio inativo temporário, inativo permanente e sócio com proteção, com plano de proteção. Esses termos foram criados para poder dar direito às pessoas, aos colegas ou nós, quando a gente recebe algum benefício e ficar fora da cooperativa, não trabalhando, ou trabalhando menos, ou em licença, ou por doença, etc. Tudo isso a gente previu nesse regulamento. Então, a partir de agora, qualquer um de nós que queira continuar com benefício, ele tem que entrar dentro do título de sócio efetivo, sócio inativo temporário, que é aquele que sai por um tempo com autorização do conselho, e sócio inativo permanente, que é aquele que já não atua mais. Como é que ele continua sendo sócio? Deixando uma parcela, isso também está previsto, só não está prevista a porcentagem, mas deixando uma parcela da sua cota capital na cooperativa. Não é que ele doa para a cooperativa, é da gente, só que tem que ficar uma parcela para não, se eu retirar toda a minha cota capital, eu deixo de ser cooperado. Então, no momento que eu quiser parar de trabalhar, eu deixo lá um X% que o conselho ainda não estabeleceu, e esse X% me garante que eu seja incluído no grupo de sócio inativo permanente, com direito a todos os benefícios que os cooperados têm. O Master Médico, os mais antigos se lembram,
que ele começou a ser criado antes de 98, antes da lei dos planos de saúde, antes de existir a ANS oficialmente. E o gasto que se tinha com o plano de saúde, essa sinistralidade que a gente chama hoje, na época nem se usava esse termo para plano de saúde. Tá? Então a sinistralidade era coberta, como é até o momento, pela cooperativa. Então qual é o custo que perguntaram para ti? O custo é a sinistralidade, quanto que a gente gasta para atender a nós mesmos. Esse é o custo do novo plano de saúde. Se a Unimed quiser tirar um lucro em cima disso, ela vai poder tirar, só que a previsão, como a gente vai mostrar agora, é que os valores a serem atualizados, o valor de subsídio e tal, não seja mais estabelecido pelo Conselho, mas seja estabelecido na Assembleia Ordinária, que é feita em março de todo ano. Então, assim, no Master Médico hoje podem aderir todos os cooperados. No coletivo por adesão, entram os cooperados, os dependentes, parentes até terceiro grau e o que o pessoal da área comercial chama de agregado. Entra se eu quiser colocar meus parentes, se eu não quiser botar ninguém, não coloco nem a mulher. O subsídio hoje é diferenciado, já foi falado aqui, tem gente que paga R$400 quando o plano custa 4 mil, né? A partir de agora, os cooperados, eles recebem um subsídio de 20% no segundo ano do plano. Tudo que está sendo colocado aqui passou no conselho, na diretoria, etc. A gente só compilou isso e organizou um pouco, tá? O cooperado, ele mantém o subsídio adquirido e o cônjuge também. Então, anualmente na Assembleia Geral, é que vai ser avaliado o subsídio. Ah, sobrou dinheiro este ano, então vamos aumentar o subsídio. A Assembleia que vai dizer isso. Atualmente o Master Médico recebe 100% no plano, 65 anos de idade e 35 de cooperativa. Alguns de nós mais antigos adquiriu o direito, já tem direito adquirido de 60 anos de idade e 30 de cooperativa. Tá? Se vocês olharem o estatuto um pouco mais antigo. Então, esse direito adquirido já está previsto aqui nesse regulamento que foi aprovado no Conselho em agosto do ano passado. Então, direito adquirido a gente não vai perder. Direito adquirido vai ser só para cooperado. Vai perder subsídio qualquer cooperado que pedir demissão for eliminado ou excluído, ou dependente que sair por qualquer motivo. Vale o plano dos últimos 10 anos. Então, hoje, se eu quiser me jubilar no plano Master, eu tenho que ter pago plano Master nos últimos 10 anos. Eu não posso ter um plano empresarial, um plano coletivo, ou qualquer outro plano, e chegar com 65 anos e dizer, não, agora eu quero ser jubilado com Master. Que a partir de agora, obrigatoriamente, quem ingressar na cooperativa e quem for fazer plano na cooperativa, teria que entrar no plano coletivo por adesão, não tem mais opção. Quando o cooperado falece, isso no antigo, tá? O cônjuge só recebe o benefício da data do óbito de modo permanente e os dependentes não recebem nada. No sistema que está sendo proposto, o cônjuge continua recebendo o benefício no caso do óbito. E o dependente, ele adquire um subsídio por 5 anos gratuitamente o plano. Tá? E isso aí se chama PEA, que é Plano de Extensão Assistencial. É um negócio antigo que tem na Unimed há quase 40 anos já. Na Unimed e Brasil. Tá? Outros dependentes agregados, aqui vamos usar o termo, né, que vocês usam. Outros dependentes que quiserem manter o plano, eles podem manter, mas eles vão pagar aquilo que já foi falado pelo Corá, conforme a tabela ali por idade, etc., dentro da tabela do plano coletivo por adesão, que é melhor que as outras. Na invalidez permanente, o cooperado mantém o plano atual na data do evento. E o atual seria assim, na invalidez permanente, o cooperado e o cônjuge recebem 100% de benefício.
A mudança de cônjuge retira o benefício deste, podendo ter o plano atual, mas sem subsídio. Tá? Então, assim, eu não posso entregar minha mulher, né, sem plano e casar com uma de 18 anos e ela ter direito à cobertura de 100% por resto da vida. Então, isso também está previsto, que vai ser criada uma porcentagem de tempo. Quanto essa pessoa, o cônjuge antigo passou dentro com o plano da cooperativa, e essa porcentagem é repassada, né, no cálculo de vida da próxima pessoa que adquiriria o direito. Isso não está estabelecido ainda, mas vai ter que ser dessa maneira. A migração dos cooperados para o novo plano manterá para o cooperado e cônjuge os valores do plano em uso, que tenha vínculo de plano particular individual, levando em conta o nível do plano que é básico, sênior ou master. Então, assim, isso o Corá explicou, mas só para deixar mais claro, se eu tenho um plano básico, eu não posso passar a exigir um plano master de repente pelo mesmo valor. Na nova proposta, a exclusão automática com a desvinculação da cooperativa. Então, assim, eu tenho um plano meu, da minha esposa e de mais 4 netos, etc., lá 5, 6 agregados. Tá? No momento que eu saio da cooperativa, eu continuo com meus benefícios, com meu subsídio, mas os meus dependentes têm que pagar conforme a tabela do plano coletivo por adesão. Vai continuar sem coparticipação, então continua que nem é o plano master hoje. A mensalidade uniforme que o Corá falou é que vai ter um plano só para cada um, mas se eu comprar o plano hoje, ele custa 400, se eu comprar ano que vem ele vai custar 500, então não é que a mensalidade vai ser igual para todo mundo. Ela vai ser uniforme conforme o preço de tabela, né, estabelecido no momento. O reajuste, ele tem que ser pela sinistralidade. Então, essa sinistralidade assim, é aquilo que a gente custa para ter cobertura de consulta, cirurgia, etc. Tá? É o custo para a operadora. Como essa sinistralidade vai ser coberta, é aquele assunto que eu já falei antes. Na Assembleia, a Assembleia vai decidir. A sinistralidade vai ter 30% de cobertura pela cooperativa, ou 100% para todos e tal. Isso aí é estabelecido em Assembleia Geral. Não passa a ser mais do Conselho, que hoje quem decide é o Conselho. Legalmente, não tem nada de ilegal na decisão do Conselho. O plano master atual, nacional, acomodação, 3 tabelas e tal, isso aqui o Corá já falou, passa a ter cobertura também de seguro, odonto, unier, etc. Quem mantiver o plano antigo vai ser regularizado o faturamento do plano antigo. Tem que ter algum benefício para quem vai migrar. Então, assim, o plano, a regularização, se eu quero ficar com o meu plano atual, eu vou receber um boleto no final do mês dizendo assim, ó, o senhor tem 100% de cobertura, porque é jubilado, mas o seu filho não é jubilado, então ele vai ter que pagar integral. E isso vai ser descontado em produção, se o cooperado tiver produção, ou vai ser encaminhado o boleto. Isso aí já vai estar no regulamento, o médico, o cooperado já assina, que autoriza o débito na produção, ou se não tiver produção, vai ser no boleto. O cooperado receberá para si e para dependentes faturamento e destaque de subsídios. Então, lá no meu boleto vai estar escrito assim, na sua idade o senhor pagaria R$2.000, mas o senhor é jubilado, que hoje não se usa esse termo, que é plano de proteção, mas vamos usar o termo jubilado para entender. O senhor é jubilado de 100%, então o senhor não tem nenhum desconto na sua produção. Mas no boleto, o pessoal da área comercial vai ser obrigado a colocar o valor, senão não tem por que a gente fazer todo esse trabalho.
O resumo é esse: quando for estabelecido, que a diretoria e o conselho entender assim, a gente faz um regulamento, que aí sim o regulamento é um documento registrado, como esse aqui dos tipos de sócios, né? Esse aqui, no caso, foi registrado em agosto, a gente fez e foi registrado em agosto do ano passado, onde está estabelecido que a gente tem que continuar como sócio, ou efetivo, ou inativo temporário, ou inativo permanente. Eu não posso sair da cooperativa e continuar com direito. Vou perder todos os direitos atuais, né? Claro que como eu tenho direito adquirido, e a maioria que tem, o direito adquirido vale. Mas eu estou falando, a partir de agora, a gente tem que estabelecer regra bem clara, né, Marcelo? Para que não haja esses problemas que a gente tem hoje.